Aí, o seu podcast. Apresentação: Roger Patrick. Caê, corpo, alma e espírito. Olá, estamos dando início aqui ao nosso podcast CAE, Corpo, Alma e Espírito. 11º, hein? Podcast de número 11, tá? Podcast de número 11. 2025 a gente está iniciando bem, graças a Deus, tá? Com esse podcast aí de número 11 até aqui, né? Deus ele tem sustentado, que várias pessoas já passaram por aqui, abençoando a sua vida, abençoando, né, a nossa vida que estamos aqui. E o propósito é que vidas venham a ser alcançadas, vidas venham a ser transformadas, tá? Eu acredito que Deus ele tem um plano para a sua vida, Deus ele tem um propósito na sua vida e ele vai te transformar, vai te libertar através desse podcast. Então, podcast número 11 especial de Páscoa, como vocês já puderam ver aí no título, tá, desse podcast. Eu vou apresentar aqui para vocês as pessoas que estão aqui conosco hoje. Temos aqui umas pessoas com rostinho aqui diferente, tá? Mas no final aí vocês vão compreender, ok? Então aqui com a gente aqui o nosso locutor que vai cuidar aqui do som, ele, Creósio Som. Olá, Creósio. Graças e paz a todos, boa noite e mais um podcast que com certeza será uma bênção. Amém. Estamos com ela aqui também, a Rosana. Olá, Rosana. Graça e paz, é muito prazer estar aqui com vocês, sempre bom. Rosana. E estamos aqui também com eles, né? Que vai trazer aqui uma mensagem especial aqui pra gente. Ela, Isabela. Olá, Isabela. Olá, Pai do Senhor, que venha ser uma bênção esse podcast. Olá, Felipe. Graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui para poder compartilhar um pouco da Páscoa. É isso então, né? O tema, né, é Páscoa, né? Vai muito além, né, do que um ovo, um chocolate em si, né? Apesar que, né, o coelho em si, né, ele não bota ovo, mas tá bom, né? A gente sabe que tem, né, uma série de questões aí por trás, a gente não vai entrar no mérito hoje, porque o mais importante aqui é a gente falar a respeito de Jesus, né? E eu gostaria de começar aqui esse podcast aqui com a Isabela. Isabela, vamos dar início aí. Fala um pouquinho pra gente a respeito dessa questão da Páscoa, até mesmo, né, o musical que vai estar saindo aí, né, que eu sei que tem uma surpresa aí. Vamos lá. Mais uma vez, a Pai do Senhor. Então, eu sou Isabela, né? Sou integrante do Ministério Manancial da Igreja Metodista Boa Sorte, né? E eu vim aqui para representar, né, o ministério que nós estamos à frente este ano do Teatro da Páscoa. E eu vou falar um pouquinho da Páscoa, né? Vou ser bem breve, não vou ir muito longa, né? E a Páscoa cristã é o quê? Ela é uma festividade muito importante, né, para nós cristãos, né? Que nos lembra da morte e a ressurreição de Cristo, né? E ela foi instituída a partir da saída do povo, né, do Egito, quando foram libertos, né? E até hoje temos a oportunidade de sermos libertos, né? E através do nome de Jesus somos libertos pelos nossos pecados e temos a oportunidade de termos vidas e vida eterna. Por isso, nosso musical vai nos relembrar todos esses momentos, porque Jesus ele vive, né? O nosso teatro vai acontecer no dia 18, na sexta-feira da Paixão, e no dia 20, no domingo, onde vamos representar a ressurreição, né? Eu mesmo vou estar representando o papel de Maria, mãe de Jesus, né? E vai ter várias assim, pessoas, vários personagens. É uma peça muito importante. Lá mesmo no ensaio eu tenho sentido a presença do Senhor, tenho visto lá como tem sido nas músicas, no musical, cada música, né? Eu já até chorei em um desses ensaios, porque tem, assim, cada ano que passa, a gente vai mudando, assim, as coisas, falando um pouco, e tem sido muito impactante mesmo, muito impactante. Quem for vai ver mesmo que vai ser muito impactante, né? E você é nosso, todos vocês são nosso convidado para estar nesse dia lá conosco, né? Para estar vendo o teatro. Vai, convide mais um, convide vizinhos, convide familiares. Vocês são muito especiais e muito importantes para nós lá no dia. Isabela, eu queria perguntar pra você. É a primeira vez que você apresenta esse musical, né, como Maria, mãe de Jesus? E se for, tipo assim, se não foi a primeira vez, né, como Maria, mãe de Jesus,
Quantas vezes você já representou, né, esse papel? Até mesmo se você já fez um outro, já? Como que foi isso? Então, a primeira vez nesse teatro não é a minha primeira vez. Uhum. Eu já fiz várias outras vezes que teve lá na igreja, né? Mas Sim. o papel de Maria, mãe de Jesus, é a primeira vez que eu vou estar representando. Eu já, eu já fiz outros papéis, como Maria Madalena, eu já fiz como a mulher do vaso de alabastro que lava os pés de Jesus. Sim, uau. Eu já fiz a mulher do fluxo de sangue, já fiz outros papéis, né? Só que a Uhum. mãe de Jesus é a primeira vez, né? Que eu Sim. vou estar fazendo, né? E a nossa igreja estava bastante tempo sem estar apresentando esse teatro. Uhum. Então, este ano a gente quis ressuscitar isso. Mas não, vamos ressuscitar e vamos fazer esse teatro. Legal. E é muito interessante. Quem já viu esse teatro sabe que é muito impactante, muito emocionante. Isso é bom. É interessante porque até mesmo a Maria, né, em si, né, quando ela recebe ali, né, aquela visita, né, do anjo Gabriel, e ela tem que dizer sim, tem que ir contramão ao mundo mesmo, sabe? Com a ideia ali, tipo assim, que ela vai ter que enfrentar algo na sociedade, porque como assim, né? Agora tipo, você vai dar à luz a um bebê, né? E ainda tem que falar ainda para o seu esposo, né? Tipo assim, não, eu recebi a visita de um anjo, né? E vai ser dessa forma e tudo mais. E acredito eu que para você tomar a decisão, né? Dizer assim, né? Não, eu vou fazer esse papel, eu vou representar. Você também teve que renunciar, né, a outras coisas. Porque, como você disse, né, você já apresentou lá, né, a mulher do fluxo de sangue, né, tem aquela cena também, né, do vaso de alabastro em si, né, Maria Madalena também. Então, apresentar, tipo assim, a mãe de Jesus tem uma responsabilidade, né, tem um peso espiritual, né. Quando você recebeu, assim, esse convite, né, como é que foi? Quem que te chamou, né, quem falou assim, não, você que vai apresentar esse papel, entendeu? Então, na verdade, eu não, nem sabia que eu ia fazer Mãe de Jesus, né? A gente estava com outras pessoas, mas assim, eu acho que tudo é permissão de Deus, né? A gente estava indo nos ensaios, a gente ficava pensando quem que vai ser, quem que vai ser. A gente pensava num casal, o casal não aceitava. A gente pensava em outro casal, o casal também não aceitava. Até porque o meu esposo vai ser Jesus, né? Então, Sim. assim, eu não vou ter o meu esposo para fazer o José Uhum. comigo. Vai ter que ser outro homem que vai ter que representar José. Sim. Aí eu já ficava assim, aí eu sempre fazia ali, para não deixar vago, sempre fazia. Aí por fim, a minha líder, que é a Francine, né, ela falou comigo, você vai fazer, fica você mesmo, que você já sabe. Eu falei, meu Deus, como se diz Maria, eis-me aqui a ser do Senhor, né? Então, eu falei assim, agora eu vou fazer, né? E eu tenho sentido, sim, a presença do Senhor, hoje mesmo, né, na canção que tava cantando lá, que eu não vou, tá, né, dar uns cantando Ah, por aqui, favor, eu não só um sei nem, pouquinho. eu não sei nem como é que canta a música. Ali eu senti aí falando, né, que como Maria estivesse gerando um filho que ia, assim, tomar conta da humanidade, que ia ser, Sim. né, imagina uma mãe quando fica grávida, e saber assim, seu filho, nossa, mas Deus fala assim, ó, seu filho, filho da promessa, vai vir para fazer isso, aquilo. Nós imagina Uau. a responsabilidade que aquela mãe recebe, né? É Verdade, uma verdade. responsabilidade muito grande. Amém. E Maria foi uma mulher muito importante na Bíblia. Amém. Você Isso foi mãe aí. de Jesus, ela foi muito importante. Nossa, Muito. demais, demais. Ela é lembrada, né, até hoje, né, de várias formas, né? Então, tem a sua importância ali, um papel que, querendo ou não, a gente precisa, assim, né, valorizar, né, tudo isso, né? Como a gente falou, essa tomada de decisão dela, né, dizer sim, né, e aceitar todos os desafios, porque a gente vê ali, né, relatos, né, na Bíblia e a encenação para trazer, assim, um pouquinho da realidade pra gente, sabe, né? Hoje a gente tem, né, o SUS aí, né, que nos ajuda em relação a maternidade em si, quando a mulher vai lá, né, para ganhar e tudo mais, mas naquela época, né, são várias histórias, sabe? Tem pessoas hoje que, quando você fala em relação à gravidez, né, fala assim, não, foi traumático para mim e tudo mais, isso e aquilo. Mas só que mais do que ser traumático em relação, né, a dar à luz, a responsabilidade ali, o prazer de trazer, né, uma criança ao mundo que ia transformar a história da humanidade, isso já é gratificante,
sabe? Isso já traz uma alegria interna que é algo assim bom demais. Até mesmo para uma mãe que por muito tempo tá ali lutando ali para tentar ter um filho, né, gerar e tudo mais. Quando ela consegue, né, quando ela descobre lá e fala assim, não, deu positivo, tudo mais, tem um chá revelação ali, descobre o que que é. A pessoa, tipo assim, ela fica feliz, independente de como que vai ser. Ah, se vai precisar ser cesárea ou não, se vai ser normal. A pessoa, tipo assim, tá feliz, sabe? Com tudo aquilo. E isso é bom demais, né? E pra você, Isabela, você é mãe, como que é essa questão, né? E se você realmente, né, é mãe, qual que é o nome e tal? Fala pra gente. Sou mãe de uma menina linda de 10 anos, Ana Beatriz, Ah, uma que bênção na benção. minha vida, né? E é isso, é uma responsabilidade muito grande, porque eu Verdade. vejo isso quando eu fiquei grávida dela, porque eu recebi isso do Senhor, o Senhor me falou, vai ser uma filha que eu vou te dar, que eu já sabia que era uma menina, né? E Benção. Deus falou, não vai faltar nada, né? Todos os desejos do coração, assim, vai ser realizado. E Deus, ele tem feito isso até hoje. Não tem faltado nada para minha filha. Tudo que, assim, eu desejo ter, falo para ela assim, uma escola boa, isso. E Deus tem suprido tudo, né? É uma responsabilidade. Eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande mesmo que Deus, ele nos concede, né? Uau, é isso, né? A mulher de fato ela é guerreira, né? A gente vê essa questão desde lá de trás, né? Até nos dias de hoje a gente vê essa importância, né? Aí que bom, Isabela, você compartilhou aí com a gente, né? Esse papel aí que, ó, é um papel que É, precisa, tipo assim, né? Realmente você abraçar é mesmo, né? E seguir em verdade. frente com ele, E a gente vê entendeu? Isso é também, muito bom. Rod, ali no papel de Maria, que apesar de tudo, ela viu aquele sofrimento de um filho, né? Como que, né, hoje, né, a gente vê o sofrimento dos nossos filhos, a gente quase morre junto, né? A gente quer entrar na frente, quer virar uma leoa, quer virar isso, quer virar aquilo. E que, nossa, imagina a dor daquela mãe quando viu o filho dela ali sofrendo, né? Verdade, verdade. Eles batendo, ela tentando, ela não podia fazer nada. Imagina a dor, né? Porque ela é mãe, foi mãe, né? Então, assim, é uma coisa assim, muito, uma mulher guerreira mesmo. Realmente é isso daí. E a gente falando, né, a respeito, né, de Maria, né, e a respeito, né, do filho, né, em si, né. Então vamos falar com ele aqui, né, o Felipe, que, né, que vai estar representando aí, né, Jesus. E aí, Felipe? A graça e a paz a todos. Meu nome é Felipe, sou membro da Metodista em Boa Sorte, né, fazendo esse papel aí de muita responsabilidade que é Jesus, né? De fato. Também foi da mesma forma, né, que eu sempre fiz, né, o papel de sempre discípulo, povo, mas de Jesus mesmo é a primeira vez, né? E é uma responsabilidade assim, muito grande. Não, realmente, porque a gente tá aqui, né, falando a respeito de Maria e tudo mais, mas e Jesus? Jesus Nossa, porque implica muitas carrega o coisas, teatro né? inteiro. De fato, nossa, né? Essa questão de decorar é como você falou, né? Ah, eu já participei já, né, várias vezes, né, fazendo outros papéis, mas só que o de Jesus, né? Eu lembro também um pouco assim, nossa, quando chegava o papel de Jesus, cara, era uma responsabilidade e ali não uma guerra espiritual, né? Quem participou, nossa, às vezes Jesus faltando uma semana passava mal, nossa, aconteceu um monte de coisa. Às vezes não conseguia participar do ensaio, né? E como tem várias coisas pra falar, né? Várias encenações, você fica assim, gente, e agora não tá conseguindo participar do ensaio, como que vai ser? Mas conta pra gente aí, Felipe, qual os outros papéis que você já fez, tudo mais? Fala pra gente. Então, cheguei a fazer papel de discípulo, né? Também sempre povo na hora de Barrabás, né? Solte Barrabás, né? Assim, sempre coadjuvante, né? Mas, Sim. assim, o papel principal, né? Que é Jesus, que é o centro, né, do Evangelho, é uma Uhum. responsabilidade maior, igual você falou, né? Estamos numa campanha lá de propósito, de jejum, de 40 dias, né? E também colocamos o teatro também, né? A peça teatral como um propósito também, né? Porque, igual você falou, é muita batalha espiritual, né? Quando propomos para fazer algo para Deus, né? O inimigo se levanta, né? O diabo não fica satisfeito e tenta de várias formas, né? Às vezes ali no ensaio, às vezes ali alguém que não quer fazer, alguém ali passa mal, mas assim, como tem falado com eles lá, né? Que tudo que a gente está fazendo é para a honra e glória do Senhor. Quando a gente coloca o Senhor na frente, né? A vontade dele prevalece.
Não, é isso. E ter essa certeza, assim, né, do evangelho em si, né, através de Jesus Cristo, isso é muito bom, né? Porque as pessoas agora começam a olhar pra gente, né? Não é tipo assim, ah, não, agora o Felipe, membro da. Não. É o Felipe que representou Jesus lá no musical de Páscoa e tudo mais. Então, assim, é uma pressão também, né? Porque aceitar um papel, assim, teatral, é uma pressão porque aquilo dali vai ficar marcado. Vai ficar marcado porque se você não encenar muito bem, como que você vai transmitir para as pessoas, né, aquele papel, né? E as pessoas vão começar a olhar para você, né? Falar assim, né, uau, né, se apresentou aqui e tal, tudo mais, né? E agora, pô, o Filipe pô, apresentou, né, Jesus. Nossa, né? Acredito eu que as pessoas ficam perguntando para você também, né? Ah, Felipe, fala um pouquinho para mim, né, a respeito de Jesus e tudo mais, né? O que que tá sendo, assim, desafiador para você? Então, tem vários questionamentos, sabe? E para você aceitar, né, Jesus e até mesmo, né, Jesus ele tem ali, né, aquelas folhinhas ali que pra gente, não, meu Deus do céu, é uma pessoa ali narrando e aquelas folhinhas, você tendo que acompanhar aquelas folhinhas para você assim pegar essas falas, né, de Jesus e tudo mais. Tá sendo fácil, né, para você? Você tem facilidade com isso? Como que tá sendo? É, né, uma responsabilidade grande, né? Ali tá 100% escrito ali, né? Você gravar é difícil, né? Às vezes bate um nervosismo, bate às vezes ali, né, um pouco de desespero, mas assim, a gente colocando Deus na frente, né, pedindo com Deus sabedoria, tranquilidade, né? Mas graças a Deus estou conseguindo acompanhar, estou conseguindo interpretar o papel de Jesus, né? Pelo menos tentar aproximar, né? Porque eu interpretar o papel de Jesus, isso não tem como, né? Tanto o sofrimento, né? A gente não sabe como é que foi realmente. A gente, assim, já viu em filmes, em A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que interpreta muito, né? A morte e a crucificação de Jesus, mas assim, né? A gente tenta ali, pelo menos, lembrar, né? A crucificação, né? Às vezes ali vai ter pessoas ali que estão afastadas, vai ter pessoas ali convidadas, né? Que através do teatro, que elas possam ver aquilo que Jesus fez por nós, né? Que é um sacrifício que nenhum outro homem, nenhum outro Deus, a não ser Jesus, fez por nós. É isso. Eu tô até lembrando aqui que no dia que a Flaviane veio aqui, que a gente tava falando, né, a respeito, né, porque é cair, né, corpo, alma e espírito. Então a gente falou sobre essa questão da alma em si, né, e é algo que tem, assim, pegado as pessoas, é a questão da inteligência emocional, né, o emocional em si implica várias coisas. E sobre essa questão de interpretar alguém, você ter que, tipo assim, né, pegar toda ali aquela história ali, aquele cenário de Jesus em si. Então é toda aquela pressão, é ter que dar uma resposta certa, ter que falar ali para as pessoas a respeito, né, dele em si, que ele tá vindo ali como um rei, mas não um rei que vai trazer riqueza para eles, não um rei que vai, né, dar uma casa, fazer isso, fazer aquilo, mas é um rei salvador que tá vindo para trazer uma salvação eterna. Não é algo tipo assim para esse mundo, né, mas é para algo que vai vir ainda. Então é um negócio assim complicado. E você gerar, né, todas essas informações na sua mente e tudo mais, tem que trabalhar isso, é o seu dia a dia. Você fica assim, cara, o que eu vou passar para essas pessoas como Jesus? O que eu vou transmitir de fato? Porque a gente acaba olhando para as pessoas e fala assim, caraca, tá, vamos lá, esse Pedro aqui que tá como discípulo comigo, ele tá falando uma coisa, mas eu já sei já o que tá no coração dele, não é isso. Ele vai me negar, né? Judas está aqui comigo, mas eu sei que ele tem uma missão e não é isso que ele vai fazer, porque Jesus ele tem ali os seus momentos, sabe? Acredito eu que a parte ali da encenação do Getsemane, como que tá sendo para você essa parte ali de sofrimento dele ali? Para você que eu falo em relação, né? Você está apresentando ali e tudo mais, mas como que você vê esse lado, sabe? É assim, é um papel muito importante, né? E a gente que crê na palavra, né, sabe que o sofrimento de Jesus foi real, né? Tem muitas Verdade. pessoas que às vezes não acreditam, será que foi isso tudo? Não, foi realmente Jesus teve lá sua carne rasgada, transpassada, através Sim, de chicotes. E assim, é uma cena muito emocionante. Desde quando eu vi o filme aquele do Mel Gibson lá, que eu acho que se sim, aproximou mais lá, você vê verdade. a parte da crucificação de Jesus, eu falei, eu me emociono. Sim. Porque assim, a gente vê que ali é uma dor que é só um Deus
ama mesmo a gente, né? Que a Uhum. Bíblia fala, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Então, assim, é uma cena bem impactante, que pessoas ali se emocionam, né? Eu já vi Uhum. vários filmes, igual vai ter agora o The Chosen, agora a Última Ceia, né? Eu creio também que vai ser algo impactante. Então, assim, é só mesmo através da graça de Deus para a gente estar podendo interpretar Jesus nessas cenas, né? Uhum. Você falou a respeito dessa série aí, né, da Netflix e tudo mais. Você utilizou também essa série para pegar algumas referências e tal, né? Como você já mencionou aí, né, que vai sair, né, essa parte aí, né, da última ceia e tudo mais. Mas você pegou inspiração ali ou algo do tipo? Sim, né? Como a última ceia ainda vai passar nos cinemas, eu pretendo ir lá ver antes de acontecer a peça, né? Mas é através de vídeos mesmo, porque para a gente realmente tentar representar, né? Igual você falou, para a gente tentar aproximar o mais da realidade ali, porque a crucificação é algo assim impactante, né? Você, igual falou da mãe de Jesus, a sua mãe vendo ali ele sendo sacrificado, crucificado ali, Sim. através, né, por nós, dos nossos pecados, né? Então é uma cena assim tremenda, né? Então que peço muito a Deus, né? Porque não é de mim mesmo, mas eu peço muito a graça de Deus para estar podendo fazer esse papel com excelência para ele. Sim. Eu vejo que essa questão do teatro, né, assim, algo que está acontecendo assim perto da gente, né, porque a gente fala o musical, né, a pessoa pensa, é só uma musiquinha que vai ter ali, algo do tipo, não, tem toda uma questão, né, tem toda uma estrutura por trás. E eu lembro, né, que né, quando eu ia lá, né, pra igreja e tal, eu sempre falava com minha mãe, mãe, vai ter teatro hoje, né, vai ter alguma encenação, porque nós ficava impactado, porque o teatro ali né, na Boa Sorte era algo assim muito real, a maquiagem, as coisas que o pessoal fazia, a produção, eu ficava assim, cara, um dia eu quero participar disso, né? E né, chegou a oportunidade, eu também né, já participei, algo que foi assim incrível. E eu lembro de uma encenação da Boa Sorte. Eu não sei se você lembra dessa época aí, mano. Cara, eles andaram lá na Boa Sorte com Jesus e tudo mais, e ali perto do Pérola, eles crucificaram Jesus ali, colocaram ele na cruz. Eu fiquei assim, cara, que negócio assim incrível, sabe? E traz ali uma realidade pro bairro, né? Até mesmo, né, pros membros, para ver assim, o que realmente estava acontecendo naquela época. E eles carregando ali Jesus tudo mais. Eu falei assim, cara, mano, andando ali, né, naquela parte de trás ali, né, do postinho ali e tudo mais. Deram aquela volta, depois foram lá pra igreja. E eu assim, cara, que negócio impactante, porque isso chama a atenção, né? E traz a questão da realidade, né? Coloca a roupa ali da época e tudo mais. E isso é muito bom, né? Porque a gente vê na série ali, né? A série também traz um pouquinho assim de contexto com clareza nessa série da Netflix. Quem puder assistir, entendeu? Acompanha, porque é algo assim impressionante mesmo. E traz essa realidade, né, pra gente entender, né? Porque a gente também já coloca algumas pregações, assim, né? Principalmente pra gente que prega, você também prega, né, Felipe? Sim. Pra gente que prega, a gente trazer, assim, um pouquinho da realidade pras pessoas, que às vezes a gente precisa ser expressivo, né? A gente tem que encenar, às vezes, ali na pregação, né? Trazer algo ali, né, pro pessoal, né? Até mesmo sobre essa questão da pregação que eu citei aqui, acredito eu, né, Felipe, que você fazendo é, essa encenação a respeito de Jesus, esse personagem, né, vai te ajudar, né, na pregação, até mesmo, né, quando você for relatar, porque compartilhar essa experiência ali mesmo, porque o ensaio ele traz um pouquinho da realidade, mas não é tanta pressão como no dia, né? Porque a gente já vai sentindo um pouco, né, a pressão, até porque ele na hora do ensaio ali, né, quem tá ali conduzindo já fala, gente, como no dia, hein, como no dia, cuidado, como no dia, mas a gente sabe que no dia tudo acontece, né, e é uma pressão, assim, né, em relação à pregação da palavra, você traz assim um pouquinho desse cenário, você tenta sempre encenar um pouco e mostrar pro pessoal. Eu falo encenar um pouco, não é que toda hora ali a gente vai começar a encenar a respeito ali, né, de Jesus e tudo mais, mas quando tá falando da cruz, né, sei lá, né, abrir os braços, fazer algo assim, e quando você tá pregando, como que você faz geralmente? Então, né, quando assim, eu lembro do sacrifício de Jesus por nós, né, é algo assim que me emociona até dentro da alma, porque Sim. assim,
A gente, por mais que a gente conhece a história lá, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, lá que já tinha prometido o Messias que ia vir para morrer na cruz do Calvário, mas até chegar a essa questão da cruz, né, é assim, é algo assim para cumprir, né, aquilo que Jesus fala, né, que ele se humilhou, foi humilhado, Sim. ele morreu na cruz do Calvário por nós, mesmo ainda pecadores, né? E uma coisa que ele fala lá, né, quando ele é crucificado, que muitas pessoas ali iam acreditar no evangelho. Ele não orava só pelos povos de lá, mas pelo povo também futuro, né? Que muitas pessoas iam crer no nome dele, né? E estamos aqui, né? Que nós cremos no nome poderoso de Jesus, que o sacrifício que ele fez por nós, né? E muitas das vezes a gente tenta retribuir esse sacrifício de alguma forma, mas não tem como. Esse amor foi tão grande, foi tão imenso, que mesmo a gente fazendo tantas coisas em prol da palavra, em prol, sabe, às vezes dentro da igreja ali, mas ainda não é o mínimo que Jesus fez por nós na cruz. Verdade, Felipe. É algo ainda que a gente não vai conseguir trazer assim, né? A dimensão, né, desse amor incondicional, né? Mesmo a gente encenando e tudo mais, e através da pregação também, mesmo ali a gente fazendo a nossa parte. E a gente entende, né, que quem transforma mesmo, né, quem liberta, né, quem traz a consciência em si é o Espírito Santo, né? Então a gente deixa para o Espírito Santo também, né, agir, porque na nossa força, né, a gente não vai conseguir. Também não é por força nem por violência também, né? É pela ação do Espírito Santo mesmo. E, pô, que bom que, né, é esse papel aí principal que vocês, né, vão fazer aí pela primeira vez, já tá, tipo assim, transformando a vida de vocês, já tá gerando impacto, né? E isso é interessante demais. Tem uma outra pessoa aqui, né, que vai tá encenando também, né, um papel, assim, crucial, que é a Rosana. A Rosana fala pra gente um pouquinho esse Olá, pessoal. Eu musical. tô aqui doida pra falar, né? Que eu gosto de falar. Mas é muito bom, né? Eu acho que esse musical, assim, a gente falou de Natal, né? Nós fizemos, né? O Caê de Natal, né? Especial de Natal. Sim. E este de Páscoa também é também um momento muito importante, né? Não só para nós como cristãos, mas, assim, para o mundo ver, né? O mundo relembrar, ou para conhecer, ou para entender o valor que Jesus ele teve, né? E aí, através, né, do teatro, eu acho que isso fica um pouco mais fácil para as pessoas visualizarem, né? Tudo que aconteceu ali. Mas o meu papel, eu tava aqui ouvindo a Isabela falar, eu não lembro da Isabela ter feito Maria Madalena. Porque eu fiz Maria, mãe de Jesus, umas 3 vezes seguidas, você lembra, mãe? Porque Uhum. você também participou da festa. E assim, só foi Maria a vida inteira, Maria, mãe de Jesus. Aí, né, até falei com a Fran, que esse ano talvez não desse para participar e tudo, e a Fran pediu para fazer Maria Madalena, né? E aí a gente está fazendo aí Maria Madalena. Mas quem foi Maria Madalena, né? Afinal de contas, né? A gente vê tantas Marias, né? A gente vê falar de tantas Marias. Maria era um nome comum, né, na época, né, Rocha? Sim. Como Jesus também, né? Existiam vários Uhum. Jesus, várias Marias. Mas essa Maria especial, que é a Maria Madalena, a gente vai ver, a gente vai ler, né? Em algumas literaturas, a gente vai ler Maria de Magdala, se eu não me engano. Isso mesmo, é Maria Magdala. Que significa fortaleza. Então, Maria Magdala, que é Maria Madalena, ela tinha esse nome que era Maria de Magdala, né? Ela era de uma aldeia que se chamava Magdala. Então, ficou essa referência. Mas o significado de Madalena é justamente essa fortaleza. E quando a gente começa a ver o papel de Maria Madalena, a gente lendo lá em Lucas, acho que é Lucas 8, se eu não me engano, Lucas 8, vai falar ali que ela foi liberta, né? Sim. De 7 demônios. E a partir dali começa a história dela com Jesus, né? Porque ela é levada até Jesus, Jesus a liberta, e ela então começa a seguir Jesus. Eu até me lembro daquela passagem que também está em Lucas, que fala, né, para a gente deixar a nossa cruz, Sim. negar-se a nós mesmos e pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. E ela então faz isso, né? Ela
como outros papéis que a gente vai ver, outros discípulos, outras pessoas que passam a seguir esse Jesus depois que vê o poder de Deus, né? Ou depois que Jesus ele faz algo e, e eu prefiro dizer assim que não é porque Jesus fez algo, mas porque aquela pessoa, né, teve um verdadeiro encontro com Jesus, né? Verdade. Ou ela foi liberta, ou ela foi curada, como a gente vai ver no musical, foi curada, foi liberta, foi salva. Então, a partir deste momento, desse encontro genuíno com Jesus, passa-se a negar-se, né? A gente nega nós mesmos e a gente começa a seguir Jesus. E Madalena, ela é um grande exemplo para a nossa vida. Por quê? Porque nós, como pessoas comuns e depois como cristãos, quando a gente aceita esse Jesus, a gente passa a fazer isso. Isso vira uma referência para a gente, né? A gente nega e a gente segue esse Jesus. E seguir é justamente isso, é a gente falar de Jesus, é a gente falar da palavra de Deus, é a gente levar a palavra, é a gente ajudar alguém, é a gente encaminhar alguém nos caminhos do Senhor, é apresentar esse Jesus para essas pessoas. E Madalena teve um papel importante, porque ela fez isso. E ela, como aquela época antigamente, tudo era mais homem que podia fazer, né, por conta da época e tudo, mas se fosse talvez nos dias de hoje, ela também poderia ter sido uma das discípulas dos 12, né? Sim. Porque ela acompanhou Jesus em todos os momentos. Tanto que a gente vê dentro da Bíblia e também quando a gente vê os teatros e os filmes, a gente vê que Maria, ela estava ali, Maria Madalena do lado de Maria ali, acompanhando ali todo o sofrimento ali de Jesus até a crucificação. E depois a gente sabe, né, que ela é a primeira, tem um papel muito importante, porque Jesus ele aparece primeiro para ela, né? Olha que lindo que foi, Não, é algo né? Algo assim, surpreendente. ela que veio, por quê? Porque ela Sim. estava ali insistentemente chorando. Não sei se ela esperava realmente um milagre ali, mas ela estava no lugar do milagre. Verdade, Né? verdade. Ela estava no lugar que apareceu o milagre, que foi quando Jesus ele ressuscita e ele aparece para ela e ainda dá uma missão. Sim. Vai, conte a todos, né? Que eu ressuscitei, que eu sou viva. Então, assim, ela teve um papel muito especial e, assim, para mim, está um pouquinho diferente, né? Porque Maria, a mãe de Jesus, né? E agora? Saindo da graciada, né? Foi agraciada por ser mãe de Jesus e partindo aí para uma mulher que errou, que foi liberta, que foi curada, né? Liberta e que seguiu esse Jesus e ela teve um papel forte, né? Por isso eu acho até que o papel dela, o nome dela, né, deve ter a ver com isso, porque significa justamente isso, né? Fortaleza. É algo assim que, cara, meu Deus do céu. Você ser liberto em si é só quem viveu mesmo, sabe? Porque a gente fala assim, mas essa pessoa agora, né? Nossa, tá indo na igreja, né? Agora vai no monte, todas as atividades que tem, essa pessoa tá participando, que não sei o quê. Mas aí quando a pessoa para pra te contar a história, você fala assim, não, realmente essa pessoa ela Tem um motivo. precisa ser grata ao Senhor. Sabe, ela precisa ser grata ao Senhor porque ela sabe da onde que Deus tirou ela. Entendeu? Ela sabe o processo que ela enfrentou, entendeu? Ela entende isso. E isso, tipo assim, é crucial, sabe? Isso é crucial, porque quando você tem essa certeza, quando você sabe realmente da onde que Deus te tirou, o que que ele fez na sua vida, cara, É um encontro, né, genuíno. É um encontro genuíno que a gente tem, ou teve, ou que precisa ter. sim, realmente. Justamente. Vamos lá, Rosana. Você, né, que falou que sempre fez, né, esse papel, né, de Maria e tudo mais, e agora tá recebendo, né, esse novo desafio aí. Mas é só esses dois até agora, assim, que você Eu fez? fiz Maria uns 3, 4 anos, 5 anos, sei lá. Muito tempo seguido. Porque o pessoal me chamava porque eu choro à toa, né? Então, assim, papel fácil para fazer, entre aspas, né? Porque precisava de alguém que chorasse, né? E ali. Mas, assim, é uma coisa, assim, sobrenatural. Eu estava vendo a Isabela falando aqui da presença de Deus e tudo, até nos ensaios, eu acredito que o Felipe também.
E no dia da peça ainda é uma Nossa, emoção, assim. no dia Mas da não é só uma peça. emoção, a gente sente muito mesmo a presença do Senhor. Meu Deus do céu. E quando a gente sente aquele sofrimento, aí sim. Porque Uhum. aí você. É claro que, igual o Felipe falou, não vai ser, né, 10% do que Jesus passou, Uhum. porque, né, tá muito longe disso. Sim. Mas a gente entender, quando a gente começa a entender o sacrifício da cruz, muda, porque até a sua atuação ali vai mudar, porque você está Sim. sentindo. Uhum. Você sentir faz toda a diferença, de sentir realmente. Porque Jesus, isso é uma coisa, você abriu a Bíblia e falar que Jesus morreu por mim, por você. Quando a gente olha um pouquinho do teatro, a gente consegue sentir. Mas quando a gente consegue sentir e entender o verdadeiro sacrifício da cruz, aí de fato a gente começa. E isso é bom para a gente que está ensaiando, que está ensinando, né? Uhum. Porque traz mais realidade, tá? Traz, mas isso é bom para a gente também, porque a gente sente a presença de Deus e a gente sente que a gente pode também mostrar para a pessoa e levar as pessoas que estão assistindo também a entender e sentir, né? Fazer sentido, né, da palavra de Deus e entender esse sacrifício da cruz de forma mais real. Uhum. Isso daí é bom, isso daí é bom. Eu vejo assim, né? Vocês que já fizeram assim, né? Vários papéis, né? Tá ali, faz isso, faz aquilo. E tem pessoas que olham, né, para essa vida de vocês assim, né? Ah, não, tá fazendo isso daqui, depois vai fazer outra e tal. Pô, deve ser difícil demais, ou tem responsabilidade que é para pessoas certo e tal. Mas é a questão de se permitir também, né? Porque quando a gente permite viver esse novo, né, as coisas ficam mais fáceis. Porque a gente vê o papel a qual vocês estão encenando e tudo mais. Ah, fez Maria, né? Ah, já fez povo, né? E tudo mais. Ah, já fez outras coisas. A gente começa a participar de cada cenário e perspectiva diferente. E isso também traz uma compreensão também da Bíblia em si, né? Nossa, é essa pessoa que viveu essa realidade aqui. Aí você começa a aprofundar na realidade daquela pessoa, você fala assim, caraca. E você vai olhando assim pro mundo atual, você fala assim, gente, tem pessoas que vivem essa realidade. Aí você começa já a identificar algumas pessoas aqui e ali. Isso te ajuda também, né? Porque o Espírito Santo, né? Deus em si, ele conta com a gente para ajudar outras pessoas. Quando a gente começa a ver esse cenário, a gente fala assim, cara, como que foi difícil até mesmo para Maria tomar uma decisão? Como que foi para Jesus também tomar uma decisão? Nossa, sabe? Cada pessoa ali para os discípulos em si, né? Tomar ali a decisão. O povo que tá o povo, na hora da escolha ali, a gente sabe que tem todo um contexto, é algo espiritual, é algo que você precisava acontecer, mas é a tomada de decisão, porque você tá cada hora, tipo assim, vivendo uma situação. E você vê também, Rosana, que, vamos lá, esse tempo todo que você passou, né, fazendo ali, né, um outro papel, participando do teatro. Você percebe também uma maturidade na sua vida nesse tempo para cá, até mesmo para você atuar agora, né, como Maria Madalena. Como que você vê essa questão de estar ali encenando? Você vê também um crescimento espiritual nisso? Mas, na verdade, sim, eu falo muito, mas eu tenho vergonha Sim. de estar ali na frente, de questão de dança. Então, assim, eu fui muito criada, assim, de questão de igreja, eu só levantava mesmo se eu tivesse muito apertado para ir no banheiro. Então, assim, não gosto de levantar. Uhum. Tá lá na frente, né? Todo mundo olhando e tal, não sei o quê. Então, assim, dessa parte eu tenho um pouco de vergonha. Quando eu fiz Maria, Mãe de Jesus, assim, eu senti muita presença de Deus. Então, assim, e aí eu comecei a imaginar, né? Como é que, nossa, pessoa, como que foi, como que deve ter sido aquilo, como foi o sofrimento de Jesus. E agora, com Maria Madalena, eu assisti a cena dela, aquele Jesus do da Record, Uhum. que faz também. Tem cenas fortes também pra caramba. E é brasileiro, né? Nossa. Então, vamos defender o Brasil, né? O Brasil. Então, assim, mas quando eu vi a cena de Maria Madalena, eu fiquei, assim, muito impactada. Quando ela é liberta. Uhum. Você já viu essa cena? Não, lá eu vi assim, mas não consegui Eu fiquei muito acompanhar, entendeu? impactada. Assim, eu falei, nossa. Aí eu até comentei com a Fran e a gente vai fazer essa cena. Assim, pra mim tá sendo uma cena mais difícil. Uhum.
Porque a outra, quando ela tá ali no sepulcro, né, que vê que ele ressuscitou, já tá chorando, então depois ela se alegra. Então não tem muito assim. Mas essa dela demoniada e sendo liberta foi uma coisa linda. E assim, igual você falou, é a realidade de muita gente. Tem muita gente que não está possessa, mas que precisa ser liberta. Verdade. Entendeu? Isso é real. E Jesus, com uma palavra, Uhum. ele pode fazer isso. Por mim, por você, por qualquer pessoa. Porque Jesus, ele tem esse poder. Então, assim, hoje em dia, eu não sei, né? Antigamente parecia que a gente via mais as pessoas ficando endemoniadas. Hoje em dia, assim, não sei, né? Nas outras igrejas, assim. Mas algumas igrejas que eu vou, a gente não tem visto muito, né? Antigamente se via muito. Manifestação, tudo mais, né? Para ser liberta questão mesmo. da libertação, Uhum. e você vê o poder de Deus, assim, de forma sobrenatural. Claro que tem. Mas, assim, o intuito não é um espetáculo. Uhum. É mostrar que Jesus, ele pode fazer. Sim. Né? Só que a pessoa, ela tem que estar na presença de Jesus, porque Madalena, ela foi levada para a presença de Jesus. Sim. Alguém trouxe ela porque acreditava que Jesus podia fazer. E aí Jesus libertou ela, e ela, você falou também sobre gratidão. Eu acredito que ela ficou muito grata, né, porque ela devia ter uma vida muito sofrida, Sim. porque, gente, vida de pessoas endemoniadas é uma vida sofrida, é uma vida de escravidão. Tem um gadareno, né? Que a gente Né? sempre lê lá a respeito. E aí, apesar da gratidão dela também, mas através desse encontro genuíno com Jesus, ela reconheceu que Jesus era Deus, né, na figura de homem ali, e que Jesus, ele tinha poder. Sim. E fez na vida dela. Sim. E ela não ficou com aquilo só para ela. Né? Se você for ler um pouco sobre... Eu estava lendo um pouco sobre a história de Madalena, eu gosto de pesquisar. Madalena, ela andou muito falando de Jesus, falando dos feitos de Jesus, que ele era o Senhor, que ele podia fazer milagres. E tinha muito disso naquela época, né? Só traziam né, pessoas leprosas, paralíticos, porque acreditavam que Jesus podia fazer. E ela fez esse papel de levar o nome de Jesus. Então, esse é um papel que é nosso hoje. Verdade. A gente levar esse nome de Jesus. Quando a pessoa chegar com um problema, com uma dificuldade, falar, olha, tem alguém que pode fazer por você. Uhum. Jesus, ele pode salvar, pode te libertar, pode transformar. Olha aqui, vem cá, ô Roger, vem cá, Felipe, eu quero te apresentar Jesus, eu vou te levar até Jesus, convidar para ir numa igreja, Sim. convidar para receber uma oração, ir fazer uma visita, orar. Né? Muitas vezes a gente vê as pessoas sumidas da igreja, vamos atrás, vamos visitar, vamos levar a palavra do Senhor, vamos saber o que está acontecendo, vamos levar essa palavra de esperança que Jesus, ele é Senhor, que ele pode mudar a história. Uhum. Né? E isso falta um pouco, muitas das vezes. Eu sei que tem muita gente trabalhando para o Senhor, Sim. né? E trabalhando muito mesmo, mas tem muita gente que está parada e que não está fazendo nada. E a gente tem esse papel de ir e de levar essa palavra desse Jesus Salvador. Verdade. Uhum. É isso, entendeu? Meu Deus do céu, é algo assim que até mesmo a gente conversando aqui, né, a respeito e tal, gera algo dentro de nós que vai muito além da gente ficar feliz com algo que é passageiro aqui, momentâneo, que a gente já viveu aqui. Sabe, a gente vê esses relatos e tudo mais, a gente fica impactado porque a presença do Senhor, ela começa a trazer um constrangimento, né, das coisas que a gente faz, da vida qual a gente leva, porque Deus, ele é muito bom. Deus, ele é muito bom. Meu Deus do céu. Quando a gente chega, né, esse tempo, né, a gente coloca uma roupa diferente, né, pra ir cenar. Eu não sei, né, como é que vai ser vocês esse ano, né, não sei se vocês vão colocar a roupa da época, né, se vai ser uma roupa atual, não sei como é que vocês vão fazer. Né, eu até lembro de algo aqui só pra... Eu lembro que uma vez saiu uma reportagem, né, até mesmo de uma encenação que o pessoal tava fazendo antiga e tinha um extintor na gravação, né, o pessoal falou assim, ué, como assim? Né, então uma pessoa que tava até com um relógio, né, falou, ué, né, naquela época já tinha isso, já.
É porque a gente tenta, a gente leva um cenário, né, para as pessoas ver como é que era a realidade lá, mas a gente sabe que nos dias atuais, né, Jesus não vai aparecer, né, com a roupa branca, né, com uma faixa aqui, né, vermelha, né, e tudo mais, para falar com a gente, né? A gente sabe que esse evangelho, né, ele vai vir de uma forma assim, né, diferente, mas só que nada impede também de você ser impactado dessa forma, falar assim, opa, né? Olha só como é que as pessoas vão vir, né? E naquela época, tipo assim, a roupa, né? Era roupa, tipo assim, bonita e tudo mais, né? Tinha ouro, né? Tinha suas alegrias e tudo mais na vestimenta, né? Para vocês, assim, trazer para nossa realidade uma roupa que vocês vão vestir diferente. Como que tá sendo essa questão? Entendeu? Vocês já precisaram comprar outra roupa ou já tinha já uma roupa lá para vocês? Fala aí, vamos lá. Então, as roupas sumiram, né? Tô brincando. Mas assim, a gente tinha algumas roupas, mas vai acabar que a gente vai ter que estar fazendo, né? Algumas, porque teve alguns anos que a gente não teve nessa peça. Então, Sim. tem que estar fazendo outras roupas mesmo. E é muito legal, né? A gente fazer essas roupas assim da época, né? Eu acho que Interessante, né? faz a gente sentir mais aquele momento, né? Sim. Uhum. E aí, Felipe, a sua roupa lá. Eu sei que Jesus, né, ele tem, tipo assim, né? Vários momentos ali, não posso ficar contando muitas coisas aqui, não. Mas, né, a roupa é especial, tudo mais, né? Isso e aquilo. Acredito eu que todo ano precisa trocar, né? Porque tem a questão, né? É. E tudo mais, e Não outras só coisas. Sim, Sangue, né? a gente vai ter que fazer, né, as nossas roupas, né? A gente já estamos até com umas ideias aí, né? De algumas roupas, né? E também, né, na hora também de encenar, né? Porque igual lá vai ter a parte lá da crucificação, vai ter que ter o sangue, sabe? É tudo vai ter que isso vai ter que ser pensado. Como é que eu vou, né, para lá ensanguentado, sabe? É Sim. umas coisas que a gente tem que pensar. Como é que eu vou colocar isso na roupa para poder fazer isso Uhum, acontecer, né? Então é uhum. coisas assim que é só no teatro mesmo, É né? só no teatro, né? Para a gente estar podendo experimentar, né? Essa essa presença. Uhum. Maria também, né? Que tipo assim, tá ali no início ali, né? Tá tranquilo, tá todo mundo bem, né? A criança ali e tal. Mas aí no final lá que recebe, né? Quando ele desce ali, né? Da cruz e tudo mais. Aí tem essa questão que vai sujar a roupa também, tem essas, né? Então é umas coisas assim que pega, né? Que querendo ou não todo ano tem algo diferente, né? Todo ano, tipo assim, vai buscando ali, né, algumas coisas. Eu já vi uma encenação uma vez que eles amarraram, né, uma corda lá em Jesus, Jesus descia assim, né, num rapel, assim, eu falei, caraca, um dia, né, porque né, tem todo um efeito, né? Rosana, para você, né, e também para Isabela que estão apresentando, né, Maria e tudo mais agora, essa questão da criança ali, como que vocês fazem? É uma criança de verdade, não é? Eu não sei se vocês podem falar isso, entendeu? Como que tá sendo essa questão? Só uma surpresinha, É, né? Ah, tá. Não, mas você pode contar algo assim que aconteceu lá atrás, entendeu? Vai vai ser ser uma Hum, criança. então, lá atrás, né? isso lá atrás, como é que é? Era um bebê, era. E aí a mãe permitia, era tranquilo Às isso? vezes a gente pegava até mesmo a mãe da criança, né? Para ser Maria. Pra ser. A Ah, tá. Maria que recebe, né? Naquele momento ali, né? Que recebe que ela é agraciada, né? Quando ela vai gerar o filho, né? O filho de Deus. Aí geralmente era, né? Quando era o bebê da própria pessoa, ela já fazia essa parte. Não, Entendeu? então aí no caso era duas Maria? Aí trocava a Maria. Que legal, Aí que legal. trocava, porque um fazia mais velha. Aí tá vendo, gente? No cair acontece, a gente Mas revela esse ano- mesmo. Esse ano vai ser uma surpresinha. Você já Ah. percebeu, né? Debaixo do Tem uma pano. criancinha vindo, tem uma criancinha que vai. Ah, que legal, é bacana. Eu também já participei de uns também que era assim também. Eu ia passando assim as etapas, entendeu? Jesus também é a mesma coisa, né? Jesus ele tem tem os seus momentos ali, entendeu? E você, Jesus? Também vai ter. Como que vai ser? Porque, né? E aí? Tá pequenininho ali, depois aparece. É, durante a história, né, vai contando desde o nascimento, tem até na época que ele estava crescendo, né, e na Uhum. crucificação, né? Então, assim, vai ter vários Jesus durante Ó, a história, vai ser bem interessante. é isso.
né? Essa questão do encenar em si, né? Trazer toda essa história, a gente pensa assim, é algo que vocês fazem todo ano e tal. Mas só que implica, tem uma responsabilidade, porque como que você vai trazer isso, né? O formato, né? Quem tá ali trabalhando nos bastidores, né? Quem tá responsável, você fica de cabelo em pé, né? Pra fazer tudo isso, sabe? Mas é a responsabilidade em apresentar ali o evangelho, em trazer uma clareza, né? Nesse musical, né? Para as pessoas, né? Que, tipo assim, é algo que, cara, é muito bom fazer isso, né? Eu já tô lembrando de algumas coisas aqui, entendeu? As nossas falas, oh, meu Deus do céu. Chegando assim, reta final, assim, nossa, meu Deus do céu. Acredito eu que vocês já estão nos preparando já faz tempo já. Então, tipo assim, tem aí essa correria, né? E agora que tá chegando, as coisas vão apertando, né? Nossa, tem que ver isso, tem que ver aquilo, corre atrás, gente. Meu Deus do céu, agora é só os ajustes mesmo, né? Só os toques. Não tem como. Não tem como voltar, né? Falar assim, não, não quero. Não tem como mais, entendeu? Não dá, tem que ir, né? Até o fim, cara. Isso é muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. Rosana, vamos lá. Queria fazer uma pergunta aqui para você. Eu sei que você está, né, apresentando aí, né? Já fez esses vários personagens e tudo mais. E você até mencionou, né, que tem pessoas que poderiam estar fazendo também, né, só que muitas das vezes tá parados e às vezes tem vergonha e tal. Deixa um recado aí para essas pessoas que às vezes têm vergonha, às vezes gostaria de participar desse musical, mas ainda não sabe o que fazer, entendeu? O que encenar, entendeu? O que que essa pessoa poderia fazer? Qual que é a dica que você deixa para essa pessoa? Então, como eu falei, eu tenho um pouco de vergonha e aqui nós não somos profissionais, É né? isso. Não somos atrizes aqui, né? Sim. Atores e atrizes aqui, profissionais, né? Nós somos cristãos que né, temos esse desejo de levar a palavra do Senhor através do teatro. Sim. E eu acho que é isso mesmo, é para romper barreiras, né? Se a pessoa tiver vergonha, ou não gostar de falar, ou não gostar muito de estar à frente, eu acho que é aí que a pessoa tem que ir mesmo. E o maior motivo não é só atuar, Uhum. né? É a gente estar na obra do Senhor, Sim. fazendo algo ali que é para o Senhor, né? Levando a palavra de Deus através do teatro para o Senhor. Então, assim, é uma oportunidade não só da gente avançar, né? Assim, nós mesmos, né? Individualmente, mas da gente estar fazendo também a vontade do Senhor. Então, é uma oportunidade para a gente romper as nossas barreiras Sim. e também da gente continuar levando essa palavra, né? Através do teatro e que vidas possam ser impactadas, possam ser libertas. Então, assim, se você tem uma oportunidade de fazer algo para o Senhor, e aí não é só teatro, mas hoje aqui a gente está falando de teatro, Uhum. mas que você faça e que você dê o seu melhor, né? Esteja na posição que o Senhor, ele te chamou, né? Muitas das vezes, assim, igual a Isabela é da dança também. Eu acho que eu jamais ia dançar lá na frente, porque eu tenho realmente eu tenho vergonha. E ficar dançando uma música inteira, né? Porque o louvor são várias músicas, né? Às vezes são duas, três, né, Roger? Você lembra quando era Nossa, meu Deus do céu. então, assim, as meninas dançam, tudo, mas assim, tudo é pro Senhor. Uhum. Então a gente tem que ver, eu acho que a gente tem que focar nessa parte, Sim. que é pro Senhor e fazer o nosso melhor pro Senhor. É isso. Isabela, para você, essa questão de estar à frente, eu ter que fazer, é, acredito eu também que você, né, tem os seus motivos ali, né? Eu estou ali dançando e tal, mas poucas pessoas sabem, né? Mas como que foi para você? Você sempre, né, dançou, sempre ensinou e já chama a galera também junto. Então, eu sempre fiz o teatro na época, Sim. quando era do Artes Cênicas, né? Uhum. Aí, com o tempo, eu dei uma parada porque eu entrei na dança, que era o ministério, e hoje o ministério se uniu, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim que é um chamado do Senhor mesmo. É igual a Rosana falou, ela não tem essa facilidade para estar ali dançando, então a Sim. música é inteira. Esse agora eu já tenho, porque, tipo assim, eu acho que é o chamado. Agora eu já não tenho, assim, o chamado de palavra igual ela tem. Eu acho que eu não conseguiria pegar e pregar igual Sim. ela, assim, ela prega. Eu acho que cada um tem seu chamado, né? Uhum. E
E eu gosto muito. Já faz tempo que a gente tem pedido para fazer esse teatro. E eu falava, gente, eu tô aqui para apoiar, vamos fazer, vamos fazer. Só que nunca dava para fazer, né? E aconteceu que esse ano Deus permitiu de acontecer. E eu fico muito feliz de estar na frente, junto com a Francine, apoiando, né? Junto aqui com a Rosana, com o Felipe. A gente tá aí com todo o gás, orando, pedindo para Deus levantar pessoas certas para estar ali conosco, para estar nos ajudando, nos apoiando, né? Tem umas pessoas assim, que a gente gostaria muito de estar ali, mas não está. Mas assim, às vezes é pessoa que perdeu um caminho, perdeu a essência, e a gente está assim, tentando convidar, né? Falando que ainda há esperança, ainda há Sim. vida, né? Uhum. Porque tem muitas pessoas, realmente, tem muitas pessoas que parou, né, no meio do caminho, não quer voltar. Fico feliz por algumas pessoas que a gente chamou e de primeira aceitou. Até porque quando a gente estava fazendo teatro lá, a gente falou assim, ah, a gente já sabe até quem é Judas, né? Que sempre ele fazia, ele aceitou, Isso é bom. né? Ele vai estar lá com a gente lá também fazendo, sabe? E eu quero falar para aquelas pessoas que estão desanimadas, não desistir, tá voltando, sabe? Ver lá o seu chamado, porque Jesus tá voltando, a gente precisa se posicionar, né? Se posicionar no caminho certo, né? E atender, porque ali a gente não está fazendo um qualquer teatrinho, Uhum. né? Hoje eu ia falar isso lá no ensaio, mas aí o Richard pegou, falou todas as minhas palavras, eu falei assim, ah, que benção, o Richard já falou o que eu estava pensando. Então, assim, a gente está ali contando, né, a história, né? Uma história real, que aconteceu. Isso não foi mentira, a gente não está inventando, porque até Uhum. porque a Bíblia é a verdade, Sim. né? E, e é isso, que as pessoas possam mesmo olhar esse teatro não só, ah, mais um teatro na igreja, não só um teatrinho que está acontecendo, mas possa ver que realmente ali nós estamos ali mostrando a verdadeira história, né? Sim. Que foi a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Então, assim, nós cremos, né, que Jesus ele ressuscitou para dar vida a nós, né? E aqueles que estão desanimados, mesmo que no dia possa estar lá conosco, né? Possa estar lá presente, nos apoiando, só de estar indo lá, já estar nos apoiando muito. E é isso. Para você, Felipe, essa questão aí, até mesmo, né? Agora você está fazendo o papel de Jesus e tudo mais, é uma responsabilidade. Mas e o que que você acha disso? E até mesmo convidar nessas pessoas que estão. Que não, né, você não está querendo fazer nada, né? E pode estar fazendo algo, né, para o Senhor. A gente sabe que vai muito além da questão só de estar ali, né, no teatro, como a Isabela mesmo mencionou, né? Tem pessoas que pregam e tudo mais, mas não é, né, o seu chamado e tal. Mas tem pessoas que já têm essa facilidade, né? Temos aqui o Felipe também. Mas e aí, Felipe? Então, né, eu gosto muito sempre gostei muito de história, né, desde a época do meu ensino médio, fundamental. E assim, né, mas a gente, com os fatos reais, né, eu acho que o maior evento da história da humanidade foi um Deus que habitou entre nós, né, que se fez carne, né, diz lá em João, né, Sim. 1,14, que Deus ele se fez carne e ele habitou entre nós, né? E assim, eu tive minha vida transformada, não nasci em berço evangélico, Uhum. né? Não tive esse privilégio, foi através da minha mãe, que a minha mãe se converteu, que pôde me levar a conhecer esse Jesus desde a minha juventude, né? Tive ali meus momentos, né, também de afastar, falei assim, ah, você sempre ficou 100%, não, gente, né? Então, o convite para as pessoas que estão, às vezes, desanimadas, estão afastadas, né? Porque nós, se formos com as nossas próprias forças, eu já tentei fazer com minhas próprias forças, já tentei fazer do meu jeito, não deu certo. Uhum. Eu conheci um Deus que ele me salvou, me tirou de um mundo de mentira, me livrou de um mundo de pecado, me trouxe, né, para o evangelho, o amor, né? E através desse amor que foi através da cruz, né, que ele falou que todo aquele que nele crê não ia perecer, mas que ia ter a vida eterna. Sim. Então, é essa mensagem que eu deixo para todas as pessoas que nos estão ouvindo, estão assistindo, né? E para aquelas pessoas que, né, um dia se decepcionarem, às vezes com pessoas, mas eu falo que Deus ele não nos decepciona. Ser humano sim, né? Uhum. Mas Deus jamais. Então que esse Deus que entregou a vida dele por vocês, né? Ele está de braços abertos, nunca vai deixar você sozinho, se você quiser. Esse Deus, ele nunca vai virar as costas para você. Da mesma forma que um dia eu precisei voltar para os caminhos do Senhor, também eu convido essas pessoas a estar lá, nos assistindo lá, né, com essa peça, né, que é para a honra e glória do Senhor.
que eu creio que ali vão ter vidas impactadas ali que vão voltar-se ao caminho, ou que Deus vai falar com elas ali através, né, daquilo e do sacrifício maior que ele fez por nós, que nenhum outro fez. É isso daí, realmente é aceitar, né, o chamado, abraçar aí, né, essa causa, sabe? E seguir em frente, porque essa questão da pregação do evangelho, ela é para todos, né? Então, o que eles, né, vão estar fazendo esse musical, né? É isso, é trazer essa mensagem, né, do evangelho e te impactar de alguma forma, né? Se for participar, né, do teatro em 2026, né? Acredito eu que as inscrições já estão abertas, sabe? Mas se for também um chamado de Deus sobre a sua vida, né, para estar anunciando em algum lugar, estar até mesmo pregando, né, aceita, né, receba esse chamado de braços abertos, porque é aquilo, né? Cada um aqui, né, teve seus desafios, né? Cada um aqui, né, tem os seus momentos. Cada um aqui tá fazendo o seu papel de acordo com a sua realidade, né? Dizendo sim, renunciando e não podemos parar, né? E só vamos, né? Nosso locutor aqui, locutor, o que você tem aí para trazer para nós aí? Gente, tem novidade aí, ó. Tem pessoas participando no perfil da rádio. É isso mesmo, porque o podcast é transmitido ao vivo, o áudio pela rádio, e sabe que amanhã estará no YouTube, Facebook e Instagram. Aí aqui, ó, a Cláudia Júlia disse assim: oi, ouvindo aqui na Santa Clara o podcast e amanhã quero ver no Face. Ela vê no Face aí. O tema está muito bem explicado. Obrigado, Cláudia Júlia, pela sua participação. Continue conosco, a rádio 24 horas lá, hein? 24 horas. Ajuda aí. O Eduardo Costa, acho que é da Silva. Não saiu tudo aqui. Deve ser Eduardo Costa da Silva. Ele diz assim: graça e paz, locutor. Tá falando pouco hoje. Muito bom o podcast. Estou ligado aqui na colônia. Aí eu já respondi para ele agora há pouco, né? Graça e paz, Eduardo. Hoje eu sou mais operador. Eu sou operador de som hoje. Deixa eu gastar um pouquinho de segunda a sexta. Às 7 da manhã. A Ana Luísa, ela disse assim, ó: boa noite, graça e paz. Estou amando este podcast. Como ouvir? Deve ser como é bom ouvir sobre Jesus, sobre a Páscoa. É isso aí, o pessoal está participando. E lembrando Ana Luísa, Eduardo, Cláudia, deve ter mais algumas pessoas que eu tenho que entrar lá na operação da rádio para ver se tem mais alguém. Lembrando vocês que o musical vai acontecer dia 18 e 20 de abril na Igreja Metodista em Boa Sorte, a partir das 18h30, com toda essa galera aqui, ó, e mais uns 100 lá, né? Bastante. Eu, se Deus permitir, eu estarei lá dia 18 para assistir esse musical. Eu já fui algumas vezes, gente, e é muito bom mesmo. É muito bom, é emocionante, a gente sente a presença de Deus neste musical. É coisa muito boa, então vá. Lembrando mais uma vez, 18 e 20 de abril, Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa, às 18h30 na Igreja Metodista em Boa Sorte, facinho. É ali, bem no centro do bairro Boa Sorte, próximo ao Rio Barramãs. Musical de Páscoa, ele vive. É isso daí. Lancei já pro podcast, bora pro Roger, continue. É isso, né, gente? Então, o convite, né, ele foi feito, tá? Que Deus venha abençoar a sua vida. Cair, corpo, alma e espírito, tá? Então, ali a gente vai ver uma apresentação ali, uma encenação, a qual o talento em si, né? A questão, né, do corpo, né? Movimentos, gestos, eles vão estar presentes, tá? E o nosso espírito em si, ele vai estar ali conectado, porque a gente precisa dessa presença, essa ação do Senhor, sabe? E a nossa mente, ela vai estar entendendo ali que aquela encenação é para transformar vidas, né? A gente precisa, né, até tomar cuidado, a Rosana estava até falando, né, a gente não é profissional e tudo mais, precisa até tomar cuidado que a gente encena ali, mas aí terminou, se a gente não desconectar daquilo ali, parece, né? Que aquilo vai com a gente, né? Então a gente tem que tomar, né, todo esse cuidado, né? Mas só que
a cada ano que passa, né, a gente vai aprendendo, né, mais e mais, né, e Deus ele é muito bom. Tem considerações finais, Rosana, que falar alguma coisa? Isabela, Agradecer também o Felipe. pessoal restante, né, o pessoal do teatro, né, que a gente está aqui só representando mesmo, né, mas tem muita gente por detrás disso tudo, né, tem o pessoal que vai cantar, porque como é um musical, tem vários louvores, né, o pessoal que vai participar com o povo, o pessoal que vai participar com algum outro tipo de papel, né, porque são vários papéis. Então, a gente agradecer cada um, né, a Fran, né, que está à frente, liderando, aos nossos pastores, né, pastor da Igreja Metodista Boa Sorte, pastor Cleber, pastor Adriano, e toda a igreja, né, e a vocês aí que estão nos ouvindo, e dizer que a gente está aguardando vocês lá, esperando vocês, que vocês possam não só nos prestigiar, né, mas se dê essa oportunidade de ouvir mais uma vez, né, essa história, né, que eu costumo até dizer que Páscoa a gente vê a crucificação e tudo, e a gente vê, né, que foi o maior plano de salvação da humanidade. E a gente tem que se permitir, e a gente não pode se esquecer disso todos os dias, né? Esse plano de salvação que Jesus teve por mim e por você. Foi lindo, né? Como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Verdade. deu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus, ele veio, né, através de Deus, né, se fazendo carne, por mim e por você. Esse é o grande objetivo de tudo, né? No final, a cereja do bolo é essa, né? Verdade. Que foi por mim e por você. E ele vive, e ele continua aí para fazer infinitamente mais na minha e na sua vida, né? É só a gente dar esse passo de fé. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É isso. Isabela, considerações finais. Quero agradecer, primeiramente, a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Pela primeira vez aqui, tá conhecendo a rádio. Tá? Agradecer também, como a Rosana falou, quero agradecer a todo mundo que está envolvido no teatro, todo mundo que tá por baixo, está por bastidor, todo mundo que está nos apoiando, até aqueles que estão lá orando para dar tudo certo. Quero agradecer a todos mesmo, né? Porque se não fosse vocês para ajudar, a gente não ia conseguir. Porque isso, eu fui uma das pessoas que mais quis que acontecesse, que a gente fizesse teatro este ano. E se não fosse as pessoas, a gente não ia estar conseguindo fazer, né? Ia ser mais um ano, né? Mais um ano sem fazer o teatro. E graças a Deus, Deus permitiu esse ano. Tem levantado pessoas para estar ali, até mesmo as pessoas que vão cantar estão aceitando. Tá, né? Agora está sendo muito lindo, a presença do Senhor tem sido muito forte ali. E é isso, eu quero agradecer mesmo a vocês que deu a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco, né? Do teatro que vai estar acontecendo neste dia. Amém. Felipe. Agradecer, né? Claro, primeiramente a Deus, né? Agradecer também pelo espaço, né? Cedido para a gente estar podendo mostrar, né, uma das coisas que a gente tem feito em prol do evangelho lá na nossa igreja, né, porque a honra nunca vai ser do homem, a glória é sempre do Senhor, né? Verdade. Então ali a gente só é instrumento, né, e Deus ele age de várias formas, né? Às vezes ali com palavras, às vezes ali através de louvores, e também Deus ele usa o teatro também para alcançar vidas, né? Ali através de um gesto, através de uma encenação ali pode impactar a vida de alguma pessoa ali, né? Então que eu faço esse convite para vocês, 18 e 20 de abril, às 18h30, né? Que eu creio que Deus ele tem um encontro marcado, não somente com vocês lá, mas também nós também fazendo papéis também, né? Porque esse projeto, eu creio que não nasceu do coração do homem, né? A gente ficou muito tempo sem fazer esse teatro, passamos aí por pandemia, tantas coisas, e eu creio que esse projeto Deus, ele permitiu, né, que acontecesse esse ano, então ele tem um propósito lá no nosso bairro, na nossa igreja também, né, através das nossas vidas, eu creio que Deus, através do Espírito Santo dele, vai alcançar vidas ali naquele local. Amém. É isso. A gente está sempre aqui, né? Buscando maneiras, né, para estar anunciando esse evangelho, trazendo também essa oportunidade, né, assim como vocês, né, agradeceram a gente estar apresentando esse musical que vocês vão estar fazendo lá, porque é importante até mesmo as pessoas ficar por dentro desses bastidores, né? Porque tem coisa aqui que é só do bastidores mesmo. A gente ia ter que fazer uma parte 2 só para falar do
É muita coisa. dos bastidores, né? Porque tem muita coisa. E como vocês disseram, tem outras pessoas também que poderiam estar aqui para falar mais ainda dos bastidores. Nossa, meu Deus. Mas só que Deus, ele é muito bom, né? A gente é grato mesmo, né? Pelo aceite, né? Do convite em si, de vocês estar presente aqui. E isso é muito bom. Creósio, som que temos aí. Ah, tem mais uma aqui, ó, mais uma participante, a Valquíria. Ela só não falou de qual bairro ela é. Ela disse assim, muito bom, com certeza estarei dia 18 lá. Lá deve ser lá também, né? Com certeza, no Musical de Páscoa. Ele vive. Muito obrigado, Valquíria, pela sua participação aqui. Isso. Gente, então vamos chegando ao final. CAE de número 11. Tá iniciando aí 2025 bem, falando a respeito, né, da Páscoa e esse musical que já tá aí com convite aí, tá dia 18 e 20, às 18h30 na Igreja Metodista em Boa Sorte, ok? Então você é um convidado especial, compartilha isso, convida os seus amigos, familiares, coloca lá no grupo da família lá, convida todo mundo, porque ele vive. Tá? Cristo ele vive, ele ressuscitou e foi por mim e por você. Muito obrigado, tá? CAE, corpo, alma e espírito. É isso. Tchau, tchau. Deus abençoe a sua vida.